Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus. É sempre um prazer e uma alegria ter vocês aqui comigo todos os dias. Não se esqueçam de deixar o seu like, fazer um comentário se possível, porque ajuda bastante o canal no final desse vídeo. Hoje nós vamos estar gravando 1 Crônicas capítulo 2. O capítulo se inicia com os filhos de Jacó, que mais tarde passou a ser chamado de Israel. Por ordem de nascimento, Judá tornou-se o mais proeminente. Mesmo que o mais velho fosse o Rúben, mas ele acabou perdendo a primogenitura e também os seus privilégios. José, por ser o primeiro filho de Raquel, poderia receber então esta honra. Mas os seus descendentes foram divididos entre Efraim e Manassés. Por quê? Por causa da história já conhecida que nós sabemos, quando seus irmãos o venderam e ele foi levado para o Egito. E então, nós vamos continuar aqui. A graça de Deus sempre está em ação. E vemos então que o Senhor escolheu Judá para chegarmos até o Messias. Curiosamente, os 3 primeiros filhos de Judá tiveram mãe cananeia e 2 deles foram mortos pelo Senhor. Por quê? Porque seus corações não eram bons. Depois vemos a história de Tamar. Ela também era cananeia e chegou a se disfarçar de prostituta para poder preservar a herança prometida, porque ela confiava nas promessas de Deus. Dela nasceram Pérez e Zerá. Pérez segue a linhagem principal por meio de Esrom. Já o Zerá forma uma linha alternativa. Eles também foram muito importantes. Foram homens sábios e músicos mencionados nos Salmos, mas não fizeram parte da linhagem dos reis. Finalmente, nós vamos aqui voltar à linhagem principal, que é de Pérez, que gerou Esrom, que teve 3 filhos, Jerameel, Rão e Calebe. A linha principal segue por Rão, até chegar a Boaz, Jessé e finalmente Davi, que nós todos conhecemos. Dos versículos 13 até o 17, nós vemos os irmãos mais velhos de Davi e as suas 2 irmãs, a Zeruia e a Abigail. Essas irmãs eram de um casamento anterior. Zeruia teve 3 filhos, Abissai, Joabe e Azael, que depois se tornaram os chefes do exército do rei Davi. Abigail teve um filho chamado Amasa, e que mais tarde também ia liderar o exército de Absalão contra o próprio Davi. Depois, o texto vai retornar aos descendentes de Esrom. Muitos nomes aparecem neste capítulo porque era comum repetir os nomes, então muitos nomes são repetidos. Cesã, por exemplo, não teve filhos homens, mas teve uma filha, e através dela a família continuou o seu legado. Mais tarde, os descendentes passam a ser citados como nomes de cidades. Pode parecer nome demais para você, não é verdade? Mas Deus queria uma coisa, queria mostrar toda a geração que antecedeu o Senhor Jesus. Porque depois dele seria impossível nomear, porque ele reuniu povos, tribos, línguas e nações, onde você está incluído. Amém? Eu, você, todos os que buscam ao Senhor. Você tem certeza que está nesta lista? Glorifique a Deus por isso. Amanhã nós vamos começar a lista dos filhos de Davi
e a linhagem continua até o retorno do cativeiro. E nós vamos perceber uma coisa muito importante: em todas as gerações, algumas caíram e outras permaneceram fiéis. Mas os planos de Deus nunca deixaram de se cumprir. Se você quer estar na lista dos vencedores, continue lutando, continue persistindo, continue sendo fiel. O Senhor está te observando e os propósitos de Deus com certeza se cumprirão em você e através de você. Escreva a sua história, deixe uma herança de fé para a sua posteridade. Amém? Um abraço e até amanhã em 1 Crônicas capítulo 3, se o Senhor nos permitir. Aleluia!